Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Nesta oportunidade nós vamos fazer uma leitura bastante extensa, porém será de grande bênção para a nossa vida. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Eu tenho uma palavra profética nesta noite. Diz-nos a palavra: e os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas também, e os filhos do Oriente, até eles e contra eles. E se acampavam contra eles e destruíam o produto da terra, até chegarem em Gaza, e não deixava sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois eles subiam com seu gado, suas tendas, e vinham como langostas em multidão. Pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa de servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. Que triste. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás ou a Bisrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos medianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Até aqui. Podem sentar, por favor. Varão valoroso é o tema desta noite. Varão valoroso. E para as nossas irmãs, porque nós sempre dividimos, né? Para mim não ser machista, varoa valorosa. Tá bom? Porque nós aqui já temos os sexos definidos. Nós não temos ainda este pensamento contrário que está por aí circulando. Homem é homem, mulher é mulher. E acabou. O que passa disso é gambiarra. Então nós vamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nesta noite. Muitas vezes a gente fica preocupado e reduz o nosso território de serviço. A gente pensa que tudo se resume para servir a Deus dentro de um templo. E uma das coisas que a gente mais luta hoje em dia é que quando nós nos reunimos, nós não reunimos para servir a Deus, nós nos reunimos para adorar a Deus. É completamente diferente. Eu vou ao templo hoje para servir a Deus. Não, você não veio aqui para servir a Deus, você veio aqui para adorar a Deus. Você também é um adorador lá na sua casa. Lá você é um adorador individual, aqui você está no coletivo, né? O serviço que eu posso prestar para Deus
É em muitas áreas da vida. Eu não posso reduzir um serviço simplesmente pelo fato de ser pastor. Eu posso desenvolver outras áreas na minha vida, em que possa servir para o serviço de Deus. Então hoje eu fico analisando quantas oportunidades que nós, povo de Deus, perdemos pelo fato de não entendermos que Deus, Ele quer cada um de nós em pontos estratégicos, em pontos especiais, na sociedade, em todas as ramificações possíveis e imagináveis. Lembra que quando Paulo escreve, não é Paulo, né, mas é Tércio que está fazendo a despedida na carta aos Romanos, ele faz uma citação, diz, os que estão na casa de César. Ali haviam crentes trabalhando na casa de César, no palácio do imperador. Era o Senhor trabalhando de dentro para fora. Então Deus, Ele tem esta forma para o seu povo. E não é diferente. E não é diferente. Nós não podemos culpar a Deus pela nossa covardia. Nós não podemos culpar a Deus por nossa falta de interesse ou letargia. Nós não podemos culpar a Deus porque as coisas não aconteceram. Alguns ainda disseram, se eu tivesse nascido numa família rica, se eu tivesse tido a oportunidade de ir à faculdade ou universidade, se eu pudesse ter feito alguma escola, então, quem sabe, eu poderia... Não, irmãos, a oportunidade, ela passa diante de nós, e todos nós tivemos a oportunidade. Uma das coisas que eu e você jamais poderemos fazer é culpar a Deus por aquilo que deixamos de fazer. Quando você chegar no céu, Jesus vai te levar numa sala, e nessa sala é o quartinho onde está escrito todas as possibilidades que você deixou passar, todas as oportunidades que você deixou passar, enquanto estava aqui na terra. Você já imaginou um negócio como este? Quantas coisas que você poderia fazer, quantas coisas que você poderia realizar em favor do reino, e não fez. Ah, estou cansado. Ah, não dá. Ah, não posso. Não tenho. Isso não é para mim. Quantas vezes nós escutamos esse tipo de coisa? E Deus, na eternidade, pensou em você e fez um projeto. E Deus, Ele não abortou o seu projeto. Porém, o projeto de Deus para você é de uma associação entre o divino e o humano. Você é chamado para realizar este projeto. Não é sentar no banco e esperar Deus fazer tudo. Não, Ele vai fazer a parte mais pesada. Porém, você tem que entrar com a sua parte. Abrir o mar era com Deus, agora tocar nas águas era com Moisés. E tu pega o cajado e toca nas águas. Matar o gigante era com Deus, mas apresentar no campo de batalha era com Davi. Então a minha parte e a sua parte sempre nós vamos ter que fazer. E eu não posso de maneira nenhuma responsabilizar a Deus pelo fato de que eu vi a vida passar diante de mim, e hoje eu já estou com 50 e tarará, e não fiz 50% daquilo que Deus gostaria ou havia projetado que eu fizesse. Ah, mas se aconteceu um milagre, né? Todos nós vivemos atrás de milagre. É uma incógnita, porque Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem. Os crentes seguem sinais, e é os sinais que quer seguir você. São umas questões
que não sei se nós fomos engessados por um sistema religioso e não conseguimos ver a Bíblia com os olhos que Deus quer que a gente veja. E a gente fomos nos aprisionando, e hoje estamos num estado aí de que, bom, se a água subir bem, se baixar bem, né? Pergunta, irmão, o que você está fazendo? Nada. E pergunta para o outro, o que você está fazendo? Ajudando ele. Estamos assim, nessa situação. Porém, Deus tem mais para você. Diga comigo, Deus tem mais para mim. Aleluia. Glória a Deus. Exemplo disto é Gideão. Você teria coragem de dizer que Gideão era um varão valoroso? Teria coragem? O exemplo de Gideão é interessante. Gideão tinha o dever de enfrentar os seus problemas, assim como eu e você. Temos problemas. Quem sabe os seus são maiores que os meus, ou os meus são maiores que os seus, mas temos. Agora eu não posso carregar os outros com os meus problemas. É meus. E eu tenho que enfrentá-los. Não importa o que vai acontecer. Eu tenho que enfrentar. Gideão tinha esse dever de enfrentar os seus problemas. Mas qual foi a ação de Gideão? Esconder. O que você vai ouvir aqui, quem sabe você nunca ouviu. Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. Antes de você começar a censurar Gideão, ele é semelhante a gente. Esconder, fugir, se escapar, é uma especialidade nossa. Nós já aprendemos com os nossos progenitores, lá no jardim do Éden. Ouvi a tua voz no jardim, me escondi, porque estava nu. Quem foi que te mostrou que estava nu, porventura comeste do fruto que eu te proibi que não comeste? A mulher que tu me deste. Aí já joga para o lado da mulher. A mulher que tu me deste. Não enfrenta os seus problemas, não enfrenta os seus erros, não enfrenta de maneira nenhuma a Deus, o seu Criador. Ele disse, a mulher que tu me deste. Aí o Senhor pergunta para a mulher, por que você fez isso? Ela disse, a serpente me enganou. A serpente enganou ela? Enganou coisa nenhuma, pura conversa. Como é que você foi enganado se você foi avisado que não deveria fazer? Foi avisado, foi dito, e ela repetiu. E ela, para dar uma de irmã do ciclo de oração da Assembleia de Deus, ela até espiritualizou. A serpente disse, foi assim que disse Deus, não coma do fruto. Ela disse, não é nem para a gente comer, nem para tocar. Quer dizer, Deus não falou nada de tocar. Quanto mais você espiritualiza, mais fácil fica a sua queda. Ela até repetiu, e depois disse, a serpente me enganou. A serpente deu uma olhada para um lado e para o outro, não tinha com quem colocar a culpa, tragou seco e disse, agora estou morta. Então nós não queremos enfrentar os nossos problemas. Nós escondemos e fugimos deles. E nesse texto que nós fizemos leitura, no livro de Juízes, é como se fosse uma roda assim, constante. O povo fazia o mal, Deus levantava uma nação que os humilhava, o povo clamava a Deus, Deus levantava um libertador que os libertava, e havia um período de paz. O livro de Juízes é assim. A frase que mais dolorosa do livro de Juízes é essa, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que dava na gana, o que dava vontade, o que dava na sua telha.
Bom, eu vou fazer assim, porque não havendo liderança, o povo se corrompe. Então eles faziam, cada um achava, hoje nós vamos adorar Baal. Ia lá um grupo adorar Baal. Amanhã nós vamos adorar Será. E assim por diante. Cada um fazia o que bem queria. Hoje nós temos muitos crentes assim, fazendo esse tipo de coisa. Eles partem para um lado, partem para o outro. Pastor não manda na minha vida. Meu negócio é com Deus. Fuja dessa gente, como se você estivesse fugindo de uma cobra. Se você não tem um líder sobre a sua vida, se você não consegue obedecer à liderança, meus pêsames para você. Todas as vezes que Deus quiser te abençoar, vai passar pela liderança. A tua bênção passa pela liderança. Ela vem aqui e diz, olha, está muito bem. E Deus usa a liderança para nos abençoar. E é por isso que nós devemos estar debaixo de liderança. E sempre assim nessa situação. Aí eles fizeram mal. E o Senhor levantou os midianitas. E eles destruíram o país. Os midianitas, irmão, não pensa que o inimigo tem alguma vontade de te favorecer em alguma coisa. Esqueça disso. O inimigo trata os seus oponentes mais ou menos dessa natureza. Um sujeito, lá para o mês de setembro, ele compra um peru. E aí começa a tratar aquele peru com milho, água fresca. Coloca um lugar bem seguro para o peru começa a dizer, este meu dono não podia ser melhor. Pensa no dono, milho do melhor, água, um lugar para descansar. Aquele peru está feliz da vida, de manhã ele levanta, glu, 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 glu. Alegria tremenda do peru, uma felicidade. Porém, quando chega no dia 24 de dezembro, é só um golpe, né? O inimigo é assim, irmão. Quando você pensa que ele está fazendo alguma coisa ao seu favor, ele está te engordando para a estocada final. Nunca pense que o inimigo fará alguma coisa boa em sua direção. Ele sempre estará aprontando, armando alguma arapuca. Mas Deus, não importa a situação em que você esteja, Ele sempre tem pensamentos de paz para com a tua vida. Sempre. Levavam tudo que eles tinham, acabavam com tudo. Agora, Gideão, ele tinha apenas uma preocupação. A preocupação de Gideão é com o dele, com o seu quinhão. Ele está malhando o trigo no lagar, que era um lugar onde fazia o pisoteio das uvas para fazer o vinho, escondendo dos midianitas, preocupado apenas em colocar a salvo o que lhe pertence. Gideão é mais ou menos assim, aquele crente egoísta, está preocupado somente com o seu. O resto, o resto que lute pelo que quer. Eu quero colocar o meu a salvo. Esse trigo é para mim, esse trigo é para minha família, esse trigo são para os meus filhos, para minha esposa e para mais ninguém. Cada um se vire como pode. Gideão é esse tipo de pessoa. Ele está completamente despreocupado com a necessidade dos outros, com a necessidade da nação. Ele está despreocupado. Se eu conseguir salvar o meu pão, e a nação? E os demais? A visão que Deus imprime em você não é para que você volte esta visão para o seu egocentrismo. A visão que Deus imprimiu em você é uma visão periférica. É uma macrovisão.
É uma visão que você consegue divisar não somente a sua necessidade, mas a necessidade de toda a cidade, de todo o bairro, de toda a nação. Então Deus nos chama para termos uma visão diferenciada. Não é o meu trigo, é o nosso trigo. Não é aquilo que eu vou defender para a minha família, é o que eu vou defender para todas as famílias. Gideão, ele está aqui nessa preocupação. Ele está nessa situação, malhando trigo, quando um anjo se apresenta. Ele estava tão centrado no que era dele, que o anjo precisou impactar ele. Como impactar ele? Tirar ele da sua situação natural. Muitas vezes nós estamos tão centralizados naquilo que é nosso, que esquecemos que o mundo, há mais vida. A gente está tão metido no nosso mundinho, naquela vidinha nossa, que a gente esquece que há outros horizontes. A gente esquece de levantar a vista e ver de uma forma diferente. Gideão tinha qualidades que ele não sabia que tinha. Porque quando você centraliza no seu, você esquece das outras habilidades, das outras possibilidades, que quando Deus te fez na eternidade, incutiu na sua vida. Gideão não sabia disso. Ele estava tão ali que o anjo precisou impactar ele. E como é que o anjo fez? Dizendo algo a Gideão que ninguém jamais havia dito durante toda a vida dele. Varão valoroso. É onde eu te perguntei, vocês diriam uma palavra dessa a um homem que está escondido, malhando um trigo, com medo dos inimigos? Você vai chegar e dizer, varão covarde, o que você faz aí? Mas o Senhor precisava impactá-lo, tirar ele do mundo dele. E mostrar para ele qual era o conceito que Deus tinha dele. Porque o conceito que o próprio Gideão tinha de si mesmo, não era o conceito que Deus tinha dele. O conceito que você tem de você mesmo, não é o conceito que Deus tem. O conceito que, quem sabe até as pessoas que te rodeiam têm de você, não é o conceito que Deus tem. O grande problema é que nós queremos viver o conceito que os outros têm de nós. O que pensam de nós, o que falam de nós. E aí, meus irmãos, é onde reside todo o problema. Porque conforme as pessoas pensam que você é, assim você atua. A forma como você pensa que você é, assim você atua. Aciona, dirige a sua vida. Apaga isso. Pergunta para Deus, Senhor, qual é o conceito que o Senhor tem de mim? Você vai se surpreender. Você vai dizer, não, mas esse daí não sou eu não, Deus. Não é esse não, eu não sou, não, o Senhor está equivocado, não é esta pessoa. Não, meu querido, Deus não erra, diga comigo, Deus não erra. Quando Ele fala a verdade. Gideão não tinha esse conceito. Precisou o anjo impactá-lo e dizer, varão valoroso. Nunca ninguém tinha chamado ele disso. Nunca alguém tinha chegado para ele numa situação como essa. O Senhor é contigo. Aí ele já vai jogar a culpa em Deus, porque crente da Assembleia de Deus é assim, não deu certo, a culpa é de Deus. Tropeçou na pedra, a culpa é de Deus. Não tem mistura, a culpa é de Deus. Foi mandado embora do serviço, a culpa é de Deus. A esposa ficou feia, a culpa também é de Deus. E se o esposo ficou feio, a culpa também é de Deus.
Entre louvar a Deus e culpar a Deus, nós estamos numa linha bastante fina. Para passar para o outro lado, a gente não pensa duas vezes. Assim como Gideão, ele disse: se o Senhor é conosco, o que é feito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Se o Senhor é conosco, aonde é que o Senhor estava? Aonde é que o Senhor estava quando o pessoal, os midianitas entravam aqui, levava tudo, roubou os gados, roubou a semente, roubou a colheita, levou tudo, bebeu a água, pisou com os pés e acabou com tudo? Aonde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava? E o Senhor ainda tem coragem de dizer para mim que o Senhor é conosco? Mas o anjo não disse no singular. O anjo disse no singular, melhor, não disse no plural. Disse: o Senhor é contigo. Era mais ou menos: olha, esqueci os demais, meu negócio é contigo, é no particular, é no tete a tete, é eu e você, você e eu, e é nós dois aqui. Ah, meu amado, qual era o grande problema de Gideão? Gideão tinha um problema, ele não identificava os seus aliados. O anjo não veio como inimigo. Não, ele não veio como inimigo. Ele veio como amigo. E Gideão já está tratando ele como se fosse um inimigo, lançando impropérios contra ele. Tem gente, irmãos, que tem coragem até de murmurar de Deus. Só porque as coisas não saíram como gostaria que saíssem, eles já estão xingando Deus, dizendo palavras pesadas contra Deus, e crente. E ficam dizendo a Deus: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fechou essa porta? Nem todas as portas que se abrem, foram a Deus que abriu. E há muitas portas que quem fechou foi o próprio Deus. Por quê? Para evitar um mal maior. Ele foi lá e fechou. E quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Identificar se a porta foi aberta por Deus ou foi aberta por aquele outro vermelhinho. Nós precisamos estar conscientes. O anjo chegou como amigo e ele não sabia identificar os seus aliados. Você precisa identificar quem está do seu lado, quem está com você. Aí, Gideão não sabia, por quê? Ele estava preso no mundinho dele, preocupado com o que era seu. Ele não conseguiu identificar. Quando o anjo planteou, disse: vai nessa tua força e você vai livrar a Israel. Olha a estima do homem: quem sou eu? Isso revela que ele não acreditava nele. Quem sou eu para fazer tamanha façanha? Se você não acredita no seu taco, quem mais vai acreditar? Eu não sou nada, eu não tenho condições. Ele poderia dizer: tá bom, tá certo, mas como nós vamos fazer isso? O anjo está dizendo: o Senhor é contigo, então já vai haver o Senhor ao seu lado. O anjo está dizendo: olha, vai nessa tua força, você tem pouca força, eu sei disso. Você é um medroso, está vivendo aí escondido, está vivendo somente para si, mas eu vejo em você o que você não vê. Deus sempre vê em nós aquilo que a gente não consegue ver. Deus viu que em Gideão havia valor. E Gideão disse: quem sou eu? Ou ele não confiava no taco, ou ele tinha orgulho de ser humilde. Não tem aqueles crentes, dá oportunidade para ele cantar um hino, ele canta, Deus recebe, a igreja recebe aquela alegria. Aí fala: ô irmão, Deus te usou. Que nada, coitadinho de mim. Sou nada. Só que depois você já vê ele na igreja já só olhando. Não vão me dar uma oportunidade hoje? Já cheio de confiança. Não, não é confiança, não. É pretensões mesmo. Se ficar 2 semanas sem ter oportunidade depois, ele troca de igreja.
E ele vai para o outro lado. Gideão disse: quem sou eu? O Senhor está dizendo: você não confia em você, mas eu sei quem eu sou. Quem sabe você nem sabe quem você é, mas Deus sabe quem você é e quem Ele é. E Deus não embarca em canoa furada, meu irmão. Deus não erra de maneira nenhuma. Se Ele disse que Gideão iria livrar, meu irmão, morria gente, acabava-se o universo, mas a palavra de Deus tinha que ser cumprida, porque Ele não mente, a palavra dele não volta atrás. Quando Ele fala, está falado, e Ele sempre tem razão. Ainda que Gideão não acreditasse nele. Quem sou eu? Deus está dizendo: você pode ser que não seja, mas eu sou. E se eu estou dizendo para você, não desconfie da minha palavra, não duvide da minha palavra, não coloque em descrédito a minha palavra. Eu estou dizendo que você vai livrar, e você vai livrar. Se Deus te falou que você vai fazer, meu irmão, pode cair o mundo, mas você vai fazer. Se o Senhor falou que vai te usar, pode acontecer o que acontecer, mas Deus vai te usar. Acabou, meu irmão. Com Deus é assim. Não tem meias palavras, meio término, a não ser que você não queira. A não ser que você não queira. Você diz: não quero, desisto. Ele também não vai te obrigar, mas aí Ele vai escolher o outro. Porque você pensa que Deus também não tem um plano B? Como Ele criou seres que têm a capacidade de escolher, pode ser que você diga: não, eu não quero. Tá bom, já que você não quer, eu vou pegar o outro ali. Quantas vezes você disse: eu não quero, e tem outro que Deus está usando? E você está aí com aquele olhar dizendo: era para eu estar aí. Lembra? Era para mim estar aí, mas eu comecei a fazer corpo mole. Era para mim estar tocando esse instrumento, mas eu não tinha muita vontade na época. Quantos obreiros que a gente encontra pelo caminho: pastor, Deus prometeu, falou comigo que ia me usar, e eu não quis naquele momento atender. Tem alguns obreiros que tentam negociar com Deus: Senhor, eu agora estou recém-casado, a minha esposa está grávida, deixa passar a gravidez, e passa a gravidez, tem a criança, Senhor, agora eu preciso trabalhar para poder cuidar dessa criança. Aí então Deus deixa ele trabalhar. Quando o menino já está grande, Deus aparece dizendo: não, Senhor, agora não, deixa eu aposentar, depois de aposentado eu vou. Que depois de aposentado você vai fazer o quê? Cheio de bico de papagaio, cheio de dor para todo lado, na idade do condor, não tem força para nada, não tem força nem para levantar calúnia, e fica nessa situação dizendo: Deus, espera, espera, espera. Enquanto isso, Deus está levantando o outro de outro lado, que não tem essas coisas, que não tenta negociar, que não tenta enganar o próprio Deus. Diz: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Uma das coisas que me enche o coração é Isaías 6. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se ninguém te alistou, te apresente como voluntário. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me. Te apresente. Diga aí para o seu irmão: está vendo? É com você. Aleluia. Identifique os seus aliados, identifique quem é você. Deus começa estimulando Gideão, chamando-o de varão valoroso. Eu acho que depois que ele escutou a argumentação de Gideão, ele disse: me equivoquei. Fui falar logo rápido, me equivoquei. Podia ter esperado primeiro. Perguntado: o que fazes aí, Gideão? Podia ter feito isso. Mas não, fui logo dizer que o camarada era varão valoroso. E olha a argumentação dele: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu?
Ah, meu querido irmão, identifique você mesmo. Você precisa ter um conceito de você. Mas também não exagere, né? Porque tem uns que é 8, se não 80. Ou ele é lá o pó da terra, ou então ele é lá a estrela circulante, cheia de brilho. E aí ele olha no espelho e então tira a roupa, né? Porque é o lugar melhor para você saber o conceito de você é você chegar na sua casa, colocar um espelho bem grande, toma um banho e vem para diante do espelho e dá aquela olhada. E não vai cantar assim: quão grande és tu. Não, olha para o espelho, porque ali você vai ver quem é você. E você vai ter um conceito real de você. E aí quando você tem esse conceito de você mesmo, você pode até dizer: Senhor, eu não tenho todas as habilidades, mas tenho alguma coisa. Eu posso colocar isso nas tuas mãos, e o Senhor pode usar na minha vida, fazendo de mim aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Deus começa a revelar para Gideão o grande homem que Gideão era, e que Gideão não via. Para a igreja de Laodiceia, o Senhor recomendou: compre de mim colírio, para você ver a sua situação, para você ver como você é, pobre, miserável, desgraçado e nu, assim você é. Mas eles estavam com o quê? Com uma visão embaçada. Eles tinham uma visão lá do alto sobre eles. E Jesus está dizendo: põe colírio nos olhos. Agora, para Gideão, ele não estava conseguindo ver o homem valoroso que estava dentro daquele corpo. O homem valoroso que habitava dentro daquele corpo. Ele não conseguia ver aquilo. Mas Deus conseguia. Deus vê, porque os olhos de Deus tudo vê. Davi no Salmo 139 ele disse: para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu descer na profundeza, lá tu também está. Não tem como fugir. Tu me conhece, tu sonda e me conhece. Tu sabe todas as veias do meu corpo. O meu embrião estava informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já sabia tudo. E os meus dias, todos eles foram anotados na tua agenda, e eu estou vivendo esses dias. Aleluia. Gideão não tinha esse conhecimento. Gideão está numa situação muito difícil. Há um homem diferenciado dentro de você. Há um homem. O problema é que nós somos muitas vezes traídos pela mente e pela alma. Se você acha que vai colocando uma atitude de humildade diante de Deus, num momento tão crucial da vida, você vai conseguir simpatia de Deus? Deus vai estar simpático? Não. Deus disse a Gideão: você pode. Foi isso que o anjo disse: você pode. Vai nessa tua força e você vai. Ele falou que vai. Você vai livrar, acabou. Você pode fazer essa tarefa. Você pode realizar essa tarefa, Gideão. Você acha que eu ia perder o tempo vindo lá do meu reino de glória, de louvor e adoração naqueles céus, para trazer uma mensagem para um covarde que não vai dar em nada? Não, eu não poderia fazer um negócio como esse, uma missão como essa, não seria para mim. Se eu vim aqui, se eu estou falando com você, é porque você pode. Você pode fazer essa tarefa, você pode realizar essa tarefa. E Deus sabe que você pode. Deus sabe que você pode. E se Ele sabe que você pode, quem vai dizer ao contrário? O diabo? Coitado dele. Ele pode até dizer: você não pode. Então fica aí olhando para você ver que eu posso. Juanito era um corredor de maratona no México. E em uma das Olimpíadas que foi realizada no México, ele saiu
para correr 42 quilômetros. E ele começa a correr. E no meio da competição agarra uma cãibra na panturrilha dele. E ele está desesperado, porque ele está diante de todo o seu público, da sua nação. A camiseta que ele usava era uma camiseta com um desenho da bandeira do México. Ele disse: eu não posso falhar agora. Eu não posso de maneira nenhuma falhar agora. E lá vem ele, reunindo as forças que tinha. Entraram no Estádio Nacional, lá no México. Juanito vinha na 10ª posição. Lá na 10ª posição. E quando o povo viu Juanito entrando no estádio, todos se levantaram. E começaram a bater as palmas ritmada. E dizia: sim, se lo pode. Sim, se lo puedes. Sim, se lo puedes. Aquela ovacionada em direção a Juanito o encheu ele de valor. E ele começou a tirar energia, sabe Deus de ontem. E lá vai ele se esforçando, passou o 9º, passou o 8º, passou o 7º, passou o 6º, passou o 5º, passou o 4º, e ele vem, com sangue nos olhos, e o povo gritava: você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. Sabe o que aconteceu? Juanito passou o 3º, e passou o 2º, e chegou com medalha de prata, e o povo ovacionava e gritava: sim, você pode, sim, você pode, sim, você pode. Ah, quando Gideão disse: quem sou eu não posso, a todos os anjos dos céus se levantou e começaram a bradar e dizer: você pode, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. A maior torcida está do nosso lado. Hebreus capítulo 12 disse: rodeado por uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os heróis que haviam entrado nos céus e os anjos. Todos os anjos. Eles estão lá. E quando você recebe uma missão, eles estão na torcida por você. Eles são seus aliados. Hebreus 1,14, ministros enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Atendido por socorros. Há anjos nos céus que estão desesperados hoje para trazer uma ajudinha para você. Aí você diz: por que não vem? Porque você não se moveu. Ou você acha que Deus vai mandar os seus mensageiros para dizer: perdi a viagem, Senhor. Cheguei lá e encontrei ele dormindo, barriga cheia de churrasco, macarronada na casa da sogra. Não dá, Senhor, o Senhor vai perder o seu tempo. Não deu, não, eu estou voltando, estou desanimado. E tem alguns anjos que até desanimam de alguns crentes. O que eu faço com esse sujeito? Se eu mando ele para a direita, ele vai para a esquerda. Se eu mando para a esquerda, ele volta. Eu não sei mais o que eu faço com ele. Mas os anjos dos céus estão todos eles em torcida para você, dizendo: você pode. O que você acha bater aí no ombro do seu irmão e dizer: você pode, viu? Você pode, para de reclamar e começa, porque você pode. Aleluia. Graças. Terminando a introdução, Jesus Nazareno. Gideão tinha uma necessidade: identificar quem eram os inimigos. Os inimigos de Gideão eram os midianitas, não era o anjo. O anjo estava ali como aliado, ele era amigo. E Gideão tratou ele como inimigo. Os inimigos eram outros. Esse irmão que senta com você, que anda com você, não é o teu inimigo. Ele é teu irmão.
Na parábola do filho pródigo, o pródigo da casa, o filho maior, disse para o pai: este teu filho. Aí o pai devolve para ele: este teu irmão. Ele é meu filho, mas é teu irmão. Ele é meu filho, na verdade, mas ele é teu irmão. É teu irmão. Quem sabe não é o irmão que você deseja, porque irmão não se escolhe, né? Ele simplesmente um dia lá chega na casa. Você fala: quem é esse intruso? Chegou, fazer o quê? Você não escolheu, né? Mas quem escolhe os irmãos nossos é Deus. E é Ele que agrega na família, e Ele vai colocando. Um que você gosta, um que você ama, um que vai com você, um que te dá presente, que te convida para almoço, para o lanche depois do culto. Mas tem aquele outro que parece que foi batizado no vinagre. Você não vai para a fachada dele, mas é seu irmão. E sabe, vou te revelar um segredo para você ficar de bem com esse irmão que parece que foi batizado no limão. Você comece a orar por ele. Ore por ele, mas não vai fazer aquela oração de hipocrisia para falar os defeitos dele para Jesus. Olha a oração do Senhor, o Senhor sabe aquele sujeito como ele é. O sujeito daquele lá, Senhor, não podia estar nem no teu reino. O Senhor desperdiçou o teu sangue com ele. Não vale a pena. Olha a diferença entre ele e eu. Olha para mim, Senhor, como eu sou. Eu sou até mais bonito do que ele. E tem muito crente que faz esse tipo de oração. Teve um tempo que a gente cantava Agora é só vitória. Lembra? Agora é só vitória. Vai estar na plateia, eu vou estar no palco. Parece aqueles hinos de vingança. Vou vingar, você vai ver. Você vai estar lá, vai ter que me aplaudir. E eu vou estar cantando e você vai estar aplaudindo. Por quê? Porque eu sou melhor do que você. E ainda diz que isso é louvor a Deus. A minha vitória tem sabor de mel. Por quê? Porque você pisou no outro irmão? Porque você viu ele lá na plateia? Acaba com isso. Isso não é sabor de mel, isso é sabor de vingança mesmo. A gente precisa parar de cantar hino triunfalista. Cantar estes hinos que não é hino. É triunfo, cantamos para os homens. Nós precisamos voltar a cantar hinos que adorem o verdadeiro Deus. Que encha o trono dele de adoração. E parar com essa conversa fiada de que o meu irmão é meu inimigo, que o meu irmão é o contrário a mim, que o meu irmão não quer ver eu crescer, que o homem está fechando a porta. Acabamos com isso, meu irmão, por favor. Há um lugar especial de Deus para você no corpo de Cristo. Faça a tua tarefa e a tua missão, porque você pode. Identifique que Ele está ao seu lado e não contra você. E não contra você. O anjo é aliado. O anjo não é inimigo. Gideão precisava entender também o valor de guerrear em batalhas extraordinárias. Ele não entendia isso. Deus estava chamando Gideão para fazer o extraordinário. Mas ele era um homem, na sua visão, ordinária. Ele precisava enxergar este outro panorama de Deus para a vida dele. Irmão, cozinhar arroz, toda mulher sabe, algumas não sabem, né? Tem uma mulherada aí que, na hora do almoço, você vai comer, você diz para ela: filha, dá para pôr mais arroz no sal? Fazer coisas ordinárias, todo mundo sabe. Deus chama para que a gente entre no outro patamar, num outro nível. Fazer coisas extraordinárias com Deus. É para isso que Deus está chamando Gideão. Gideão, sai do esconderijo.
Sai deste lagar, sai daí desses molhos de trigo, Gideão. Sai desse estado de medo, de temor, Gideão. Vem para cá. Eu tenho algo elevado para você. Eu tenho uma missão extraordinária para você. Mas Gideão estava contente lá. Uma das coisas que pode acabar com a sua vida é você estar conformado com aquilo que você está fazendo até hoje. Segundo os especialistas, dizem que se você estiver fazendo uma mesma coisa em 10 anos, é preferível que você abandone aquilo e comece uma coisa nova. Por quê? Porque você precisa de desafios. Você precisa. O combustível para a nossa vida são os desafios. Fazer aquilo que a gente não sabia fazer. Fazer aquilo que está além das nossas forças. E se existe uma alegria no coração de Deus, é se colocar ao lado de um homem e de uma mulher que diga: eu quero fazer, Senhor. Contigo eu quero fazer, Senhor. Aí Deus disse: eu estou com você. Ele fechou com você. Não é fechado com Bolsonaro, não. É fechado com Deus. Ele fechou com você. Está fechado. Eu me lembro, meus irmãos, que quando nós fomos começar a igreja, o Centro Familiar Cristão, na cidade de Ibagué. Ibagué é uma cidade que fica no meio da Cordilheira Oriental, na Colômbia. Era uma cidade na época, em 96, para 700 mil pessoas. Nós fomos para um projeto de igrejas significativas para as capitais dos estados do país da Colômbia. O estado nosso era Tolima e a capital é Ibagué. Chegamos lá, eu, minha esposa Francisca, pensa numa mulher de Deus. Eu sempre digo para os meninos, quando você for casar, procure uma mulher de Deus. Uma mulher que ora, uma mulher que lê a Bíblia, uma mulher que se consagra. E você, menina, quando for casar, procure um homem de Deus. O rapaz, ele precisa observar se a menina, durante o culto, ela vai umas 3 ou 4 vezes no banheiro. Se ela faz isso, não casa com ela não. Ela tem incontinência urinária e você vai gastar muito na farmácia. E a menina precisa observar o rapaz. Na hora que ele vai no banheiro, se ele chama 2 ou 3. Que isso? Está estranhando? Macho não chama outro para ir no banheiro, não. Então você precisa, porque hoje o que está dando de nota de 3 é um problema sério. E sabe, meus irmãos, nós fomos para aquilo lá. Eu aluguei um salão de 1.400 metros. Comprei 500 cadeiras plásticas lá em San Antônio, na Venezuela. Preparei o púlpito. Pensa num negócio lindo. Eu me lembro que o dia que eu fui alugar o salão, era uma empresa de Medellín que tinha esse salão lá. O gerente da empresa disse: pois não, senhor. Eu não podia me apresentar como Aparecido. Tive que me apresentar como Souza. Porque se eu falasse o meu nome, fechava todas as portas e o negócio caía por terra. Então, o senhor de Souza, quem vai ser os, lá eles dizem garante, quem vai ser os fiadores? Eu disse: o fiador é Deus. Ele disse: como assim Deus? Eu disse: é o único fiador que eu tenho. Aí fizeram o contrato, bateram o contrato e disse: e o fiador do senhor de Souza é Deus. Aí eu fui procurar um programa de rádio, porque precisava começar com um programa de rádio. E havia em torno de 8 emissoras na cidade. E eu saí batendo de porta em porta. Voz do Tolima, com Beima FM. E estava eu, pastor Alberto, e nós começamos a andar. E vai aqui, vai ali. E não tinha carro, era tudo no jipé. Para lá, para cá, para lá, para cá. E batia numa porta. O pessoal disse: é alguma bruxaria que vocês fazem? Não, nós vamos pregar o evangelho. Não, então nós não tem espaço para vocês. É simpatia? Não, é para pregar o evangelho. Não, aqui não tem espaço para vocês. Aí fomos na RCN, que seria mais ou menos a Record aqui no Brasil.
Entrei, falei com o gerente, ele disse não. A RCN não abre espaço para isso. Eu disse, tá bom. Já era 5 da tarde, eu já vinha com as pernas doendo de tanto andar naquela cidade. E vamos passando na porta de Caracol Rádios. Caracol é como o sistema Globo no Brasil. Eu falei para o Alberto, vamos entrar aí. Ele olhou para mim e disse, todos os menores lá bateu a porta para a gente, imagina esse gigante aqui. Falei, mas o não a gente já tem. Uma pinta mais no gato não faz qualquer diferença. É gato pintado mesmo. Aí entrei, com essa cara, como eles diziam, pastor, você tem uma cara de ovo de codorna. Eu dizia, por quê? É toda pintadinha. Entrei com a minha cara, uma moça me atendeu. Quer tomar um refrigerante? Disse, não. Quer tomar um cafezinho? Disse, tá, um cafezinho, senta. O que o senhor deseja? Eu quero falar com o gerente da emissora. Ela disse, olha, o seu Guilhermo, ele está atendendo um pessoal, assim que ele terminar, ele vem aqui para falar com o senhor. Vai tomando um café. Porque todo lugar que você... Parece mineiros colombianos. Todo lugar que você vai, você tem que tomar um café. Parece mineiro. Eu acho que a Minas Gerais foi para lá. E aí, então, passou aí uns 20 minutos, ele entrou na sala. Pois não, cadê os brasileiros que quer falar comigo? Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Eu disse, claro que Pelé dá de 10-0. Ele disse, eu gosto do Pelé. O que vocês querem? A gente precisa de um horário aí no seu rádio. Horário no meu rádio? A gente tem uma programação para apresentar. E ele perguntou para mim, e que empresa é? Eu disse, a maior do mundo. Ele olhou para mim e disse, temos filiais em todo mundo. Eu disse, é. E aqui na Colômbia? Não, nós vamos começar agora em Ibagué. Preciso de um horário no programa para fazer isso. Ele olhou para mim e disse, olha, como é o seu nome? De Souza. Então, senhor De Souza, só tem esse nome? Só, por enquanto. Aleluia. Pois é, senhor De Souza. O senhor precisa me dizer o nome da empresa. Eu disse, Assembleia de Deus. Disse, Deus? Nós nunca abrimos espaço para falar de Deus. E não é agora que vamos abrir. Não quero saber. De maneira nenhuma. Atrapalha a minha reunião para vir falar de Deus. Onde já se viu Caracol Rádio vai colocar alguém aqui para falar de Deus? Aí o Alberto olhou para mim e disse, vamos embora, irmão. Falei, vamos. Falei, mas para a secretária, falei, olha, se ele mudar de ideia, o meu número de telefone é esse. E fui para casa. Cheguei em casa, reuni a Francisca, os meninos e fomos para o quarto. E comecei a falar com Deus. Porque missionário é uma benção, irmãos. Se você quer ir para o campo missionário um dia, você vai desenvolver tantas habilidades que você vai ficar assustado. E falei, Deus, eu não aceito. A partir de hoje, Senhor, só porque aquele camarada me humilhou, e humilhou o seu nome também, eu quero um programa lá. É lá, Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas é lá que eu quero. Oramos até às 11 da noite, das 7 às 11, Francisca fez lá um lanche, a gente tomou o lanche, fomos deitar. No outro dia, 8 da manhã, o telefone tocou, era a secretária. O senhor De Souza está aí? A minha esposa passou, olha, quer falar com você. Pois não, é a secretária do senhor Guilhermo, ele está pedindo para o senhor vir aqui. Eu disse, mas como vir aí? Ontem ele despachou a gente. Não, vem aqui, ele quer falar com o senhor. E aí eu cheguei, o homem estava com uma olheira assim, dos 2 olhos, parecia um zumbi. Olhou para mim e disse, que macumba foi aquela? Eu disse, eu não faço esse negócio. Ele disse, passei a noite toda com a voz gritando na minha cabeça, arranja um horário para ele. Arranja um horário para ele. Eu vou te dar um horário. Nós temos um programa chamado Despertador com Sabor. Era apresentado pelo Marcelo Assati. Começava das 6 da manhã e ia até às 10 da manhã. Ele disse, eu posso te dar 3 minutos dentro do programa Marcelo Assati. Despertador com Sabor. 3 minutos. Para quem não tinha nada, já tem 3 minutos?
Quando você está na obra, qualquer sinal é benção. Uma nuvem do tamanho de uma mão. Já a benção está chegando. Aí fazer o quê? Eu disse, está fechado. Ele disse, não quer saber o preço? Eu disse, pode mandar aí, que eu estou aqui para ouvir tudo. $800. Eu disse, está fechado. Está fechado. Começa quando? Começa amanhã. Só dava tempo de dizer uma palavrinha pequena, o endereço onde nós íamos inaugurar o Centro Familiar Cristão, e dizer o telefone, acabou os 3 minutos. Mas era uma palavrinha tão objetiva que as pessoas começaram a ligar em casa, porque damos o telefone de casa, eles ligavam, onde é que vai ser? Eu quero participar. E começou o movimento na cidade, porque a rádio tinha um alcance estrondoso. Quando você for pescar, não vá pescar em aquário, vá mar aberto. Lance a tua rede aonde estão os cardumes. E aquilo foi um disparo na cidade. Inauguramos. Na nossa inauguração tinha 239 pessoas. Pastor Satírio foi o pregador do culto de inauguração. 39 pessoas recebeu Jesus naquela noite. Quando nós estávamos vencendo o primeiro mês, só Deus sabe como eu cheguei no final daquele mês, arrebentado, sem dinheiro. Eu comecei a igreja, eu precisava correr atrás de $10 mil durante o mês para cobrir toda, aluguel, rádio, despesa, transporte. Era uma luta, e eu não tinha crente, não tinha igreja, era eu e eu. E Deus, né? Resultado, 30 dias eu cheguei para o seu Guilherme e disse, olha, não vai dar mais não. Ele disse, como assim não vai dar mais? Não dá mais. Primeiro, está muito caro. Segundo, é pouco tempo. Aí ele olhou para mim e disse, eu quero fazer um negócio com você. Depois que você começou a fazer chamava palavra de fé, depois que você começou esses 3 minutos de palavra de fé aqui, o telefone da rádio não para de tocar, o pessoal dizendo, por que vocês não tiveram essa ideia antes? Então eu quero fazer um negócio com você. Eu te dou 45 minutos. Falei, que mais? Que mais? Disse, não, eu te dou 45 minutos. Transmita o teu culto lá, ao vivo, pela rádio, no domingo. Falei, que mais? Ele disse, por 800 mil pesos, que era R$800 na época. Ele está fechado. Aí eu já tinha 45 minutos, eu já tinha transmissão de 4 domingos do culto, e eu pagava. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele se coloca ao teu lado. Ele se coloca ao teu lado, por quê? Porque Deus se compraz em ver um homem e uma mulher disposto a atender o extraordinário. Aleluia! Para terminar, irmãos, eu acho que vocês nunca mais vão me chamar para vir aqui, mas tudo bem. O valor de guerrear em batalhas extraordinárias. Para de guerrinha de formiga, guerrinha de Facebook, de fofoca. Deus tem algo extraordinário para você. Algo grandioso. Está aí diante de você. Basta você entrar nessa dimensão. O anjo disse, Gideão, eu venho tirar você dessa dimensão em que você está e te colocar numa dimensão diferenciada, Gideão. Eu quero colocar o teu nome na história, Gideão, na galeria dos heróis, Gideão. Eu quero colocar você lá. Se você ficar malhando o trigo aí, ninguém vai saber que você existe. Mas se você aceitar esse chamado, esse desafio, o mundo vai falar de você. Os púlpitos estarão pregando sobre você. Aceite o desafio, Gideão. Com tudo isso, Gideão era aquele tipo de obreiro que precisava sempre estar empurrando. Vamos, meu filho, vamos. Nós já estamos atrasados. Senhor, mais uma provinha sua. Se é o Senhor mesmo, amanhã eu vou pôr um novelo de lã lá, vai amanhecer molhado o novelo e em volta tudo seco. O Senhor fez para ele. Eu já tinha desistido, mas o Senhor fez para ele. Senhor, vamos inverter a coisa. Amanhã tudo molhado em volta e o novelinho de lã seco. O Senhor fez para ele.
Quando chegou na hora da batalha, ele ainda estava com medo. O Senhor disse, se você tem medo de enfrentar a batalha, então faz o seguinte, desce no acampamento. E ele desceu no acampamento e ouviu lá no acampamento o quê? Um soldado contando um sonho. O soldado tinha mais fé do que Gideão. O soldado inimigo tinha mais fé do que Gideão. O soldado, olha, eu sonhei essa noite que um pão de cevada estava dando volta pelo acampamento aí, e deu sobre a tenda e derrubou. O outro já gritou interpretação, olha Deus falando. Já interpretou e disse, isso é Gideão, ele está chegando. Muitas vezes Deus usa até o inimigo para te fortalecer, para te entusiasmar e para te levar a um patamar diferenciado. O que mais eu e você precisamos? Nada. Temos a cidade de Itupeva aí para ganhar. O que vamos fazer? Ficar em casa curtindo o frio, comendo peão, em volta do fogão a lenha? Que é isso, meu irmão? Vamos levantar e vamos dizer, Itupeva, nós vamos te conquistar, nós vamos te ganhar, você vai ser de Jesus. Nós vamos enfincar a bandeira em cada região nessa cidade. E quem tem que fugir aqui é o inimigo, porque conosco está o braço de Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz, está vendo? Não estou vendo nada, pastor. Aleluia. O desejo de Deus é que você lute por algo que seja maior daquilo que você tem lutado. Lute por coisas que valha a pena lutar. Por guerras que valha a pena entrar nelas. Para estar defendendo o reino de Deus, a glória de Deus e o nome de Deus. Deus sempre vai revelar o valor que está dentro de você. Vai para a Bíblia, você vai ver os anônimos que lá tem. O escritor aos Hebreus chegou um momento que lhe faltou fôlego. O que me bastaria ainda para escrever de fulano, de Bertano, de Ciclano, e tantos outros. E ele termina o capítulo sem colocar um amém, porque ainda falta o nosso nome também. Ou você pensa que nós vamos ficar de fora dessa? Nós vamos entrar também, o nosso nome vai estar lá. Aleluia. E eu e você podemos fazer. Podemos fazer. Podemos fazer. Deus está conosco, Deus está em nós, Deus está por nós, então nós podemos levantar como um exército abandeirado pelo sangue de Cristo e sair aí fora. O dia que eu disse em Araçatuba, na reunião de obreiros, irmãos, nós vamos construir um templo aqui, riram de mim, riram, Moacir está aí, riram. Olharam para mim e disseram, esse doido, de onde saiu? Porque aqui já passou tanta gente dizendo que vai fazer e nada sai. Veio mais um para enganar a gente. Não estou dizendo que os demais enganaram, vontade não faltou. Não tinha condições. Eu sei que não tinha condições de fazer. Mas você não pode esperar as condições chegarem. Você tem que fazer as condições acontecerem. Há um poder de Deus na sua vida, que Deus fica assim, se você for, eu vou. Se você for, eu vou. Você vai, eu vou. Você vai, eu vou. Vai hoje, vai que eu vou, vai que eu vou. Eu disse para eles, irmãos, a cidade está esperando uma resposta nossa. Os demônios todos estão esperando uma resposta nossa. Os céus inteiros estão esperando uma resposta nossa. Deus está dizendo, se vocês tiverem coragem de ir, eu vou com vocês. Vai! E nós fomos. E aquilo que parecia impossível, está lá em pé. Foi fácil? Não, não tem nada fácil. A única coisa fácil é morrer. Mas tudo é com luta. Mas o lindo de tudo é ver Deus aí. Quando chegou a segunda etapa, pastor Jairo, chegou a segunda etapa,
Eu reuni a diretoria e começaram a conversar e falar uma coisa, falar outra, e encerrei a reunião e disse, vamos embora. O irmão perguntou, não, mas não vai decidir? Eu disse, não. Aí eu vinha para casa, quando chegou no zoológico, no semáforo, eu parei, pensei, aí uma voz disse para mim, se você parar, o azeite para. Falei, tá bom, Senhor. Na outra semana eu já estava assinando um contrato da segunda etapa, sem dinheiro e sem preço, crendo que Deus estava ao nosso lado. Crendo que Deus, se você for, Ele vai. A sua ação provoca em Deus uma reação. Deus age por reação. Então provoque nele, acione, vai, levanta, coloca-se em pé, vai com força, vai na fé, vai com Deus e diga a Deus, eu vou. Aqui quem tem que fugir é o inimigo. Eu vou plantar a bandeira lá no território do inimigo e conquistar um pouco mais para a tua glória e para o teu louvor. E foi isso que Deus fez com Gideão. E é por isso que nós estamos falando dele aqui à noite. Ninguém perde tempo de falar com covarde, ou de derrotado, ou de perdido. A gente precisa de gente que nos entusiasma, que nos levanta. Muitos nessa pandemia que passou se acovardou. Ai, não vou na igreja, porque na igreja está pegando. No mercado não pegava, no posto de gasolina não pegava, para todo lado no trabalho não pegava, mas na igreja pegava. Ô fé! Foi difícil. E eu tenho obreiro em Araçatuba que ainda não voltou. Vai que tem algum vírus amoitado por lá para me pegar. Já estou para mandar o vírus lá na casa dele, para ver se ele foge lá para a igreja. Irmãos, a gente passou a vida toda dentro da igreja dizendo que o nosso Deus é poderoso, é poderoso, é poderoso. E na hora de provar que Ele é poderoso, a gente fala, não, Ele é poderoso, mas nós somos covardes. Claro que você vai fazer todas as suas precauções, mas daí entrar num medo mórbido. Gente que começou a entrar em depressão desesperado. Quantos irmãos, pastor, ora por mim, eu estou de um jeito, eu não consigo dormir, estou tremendo todo, parece que eu já estou com o bicho. Falei, você está com falta de ar? Não, então você não está com bicho não. Quando você começar a ficar com falta de ar, aí você está com o bicho. Irmãos, foi difícil, foi, mas estamos aqui. Os outros que foram na sede lá foram 4, 3 pastores e um cooperador. Partiram para a glória, era a hora deles e foram embora. Estão nos céus. Os crentes têm umas coisas tão estranhas. O outro fica enfermo, ele já começa a orar, Senhor, Senhor, cura, não deixa que vá, Senhor, liberta, Senhor, traz de volta, e aquela coisa toda. Aí morre, a gente chega lá no velório e diz, está num bom lugar. E a gente querendo impedir ele ir para o bom lugar. Está melhor do que nós. Vai entender, irmão. A gente tem umas coisas que só a gente mesmo sabe fazer. E Deus fica olhando e diz, não consigo entender. Não consigo entender. Eu queria tanto que ele estivesse aqui, mostrar todos os céus para ele, e ele não quer. Deus nos chama para coisas extraordinárias. Deus te abençoe.